Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Querigma Talk, esse podcast que a cada episódio traz um anúncio extraordinário. Eu sou o Bruno e não estou sozinho, estou com ele, o 9 do Penta, Ronaldo. Fala galera, muito bom estar com vocês. Hoje é um bom dia pra falar de Penta, de esporte, bom dia pra gente falar do Palmeiras. Verdade. Pena que não tem nenhum jogador do seu nível com o meu nome, né? Não tem. Deixa eu pensar. Não, deve ter alguns por aí. Bruno Fernandes, mas ele é fraco. Assim. Bruno. Não, mas ele é bom. Ele é bom, Bruno Fernandes. Não amarra a chuteira do Ronaldo. Vai ganhar a próxima Copa, hein? O Bruno Fernandes? É. Não vai, cara. Vai ser o Brasil, o Ney tá voltando. Não sei, vamos ver. Galera, um prazer estar aqui com vocês, mais um episódio. Você que já nos segue e já acompanhou aí os outros episódios. Hoje é muito especial e pra você que não segue, eu já peço, já desde o início. É o momento de você se inscrever, depois acompanhar os próximos episódios. Fica com a gente que esse canal, o nosso objetivo é edificar as vidas de quem assiste, é levar a palavra de Deus pra internet, pra alcançar muitas pessoas. E hoje, Bruno, eu sou grato a Deus porque Deus tem dado a oportunidade da gente trazer aqui pessoas que nos inspiram, né? A gente tá aí nas redes sociais, a gente acompanha algumas pessoas e pessoas que nos inspiram. Deus tem nos dado a chance de trazer aqui pra conversar e já quero apresentar. Posso, Bruno? Por favor, tô ansioso. Então vamos lá, gente. Tá aqui conosco hoje a doutora Maria Angélica Martins. Ela tem 47 anos, é casada, é mãe, formada em Direito e atua como mentora de alta performance de atletas e empresários. É especialista em gestão empresarial, advogada desportiva, especialista em psicologia do esporte, neurociência e palestrante, quanta coisa. Ministra aulas para treinadores da CBFS, ABTF, ligado à liderança e mentalidade de alta performance. Bem-vinda, doutora Angélica. Bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. É um podcast que realmente me trouxe assim, muita alegria, sempre quando a gente fala sobre reino, né? É sempre um prazer, né, fazer parte aqui com todos vocês. Eu acredito que vai ser transformador, em nome de Jesus. Amém. Amém, já tô ansioso. Cara, eu já quero começar, porque vocês sabem que antes, no pré aqui, eu já tô cheio de perguntas, né, pra doutora. Já sei. É um dia muito importante, mas pra gente introduzir aí alguns temas, eu acho que a gente precisa dar um contexto pra galera, né? O Ronaldo leu aqui o tanto de títulos, de conquista que você tem, doutora, que eu fiquei constrangido, mas por trás disso tem uma história, história de transformação, uma história de fé, de dor, de persistência, né? E o que o nosso público precisa saber, só um detalhezinho, assim, só uma pitadinha sobre a sua trajetória, para que a gente possa decorrer aí no... Tudo que vocês falaram é só um título, né? Mas, na verdade, a minha apresentação real, eu sou Maria Angélica, filha de Deus, né? Filha amada do Amém. Senhor, casada com Giovanni, né? Estamos juntos já há 34 anos, onde tivemos um filho lindo, Caio. Vocês vão saber bastante aqui sobre ele também. E dentro da minha trajetória, foi uma trajetória realmente onde eu vejo o milagre durante toda a minha trajetória, né? Eu sou filha de irmãos, tenho 13 irmãos, então somos nordestinos, a gente veio para o Rio de Janeiro e passamos por muitas dificuldades, né? Dos 7 aos 10 anos eu trabalhava entregando gás em carrinho de pedreiro, né? Carrinho de mão. Sempre cuidei também dos meus irmãos, mas eu sempre tive uma mentalidade diferente. Minha mãe até hoje ela fala isso, olha, de todos os filhos, a Angélica é que tem a mentalidade diferente, sempre foi diferente. Então eu não aceitava a vida que eu vivia, né? A vida onde a gente passava por necessidades, eu não aceitava, e eu sempre estudei muito. Era algo muito importante para mim estudar. Eu via que ali era o caminho para eu sair daquela situação, né? Mesmo com meus irmãos pensando diferente, isso foi para mim um grande marco. Mas eu fui muito abençoada durante essa trajetória, porque quando eu comecei a namorar, eu conheci o meu sogro,
que é o meu maior mentor, abaixo de Jesus. Legal. E ele era pastor, né? Era pastor, e ele tinha uma sabedoria como ninguém. Então, o meu sogro que trouxe Jesus para mim de uma forma única, foi um grande conselheiro para mim e foi me ajudando dentro desse processo para crescer, de ter uma visão, né, de entender que o mundo eu poderia fazer a diferença, de reconhecer a minha identidade. Eu não era cristã naquela época, eu aceitei Jesus depois, com 14 anos. Eu comecei a namorar com 13, 13 para 14. A criança ainda. Mas eles cuidaram de mim como os filhos deles, né? Meu sogro e minha sogra, assim, eu nem gosto de brincadeira quando fala mal de sogra, porque eu fui muito abençoada. Meu sogro e minha sogra, eles fizeram muita diferença. E durante essa trajetória, eu casei depois de 10 anos de namoro e a minha vida mudou mais ainda, né? Mais ainda. Foi ali que eu comecei a estudar. Meu marido que pagou minha primeira faculdade. Ah, que bênção. E aí eu estudei gestão empresarial. Aí depois que eu fui para a área do direito, eu estava no cartório. E nessa época o Caio já estava fazendo esporte, né? E ali ele tinha algumas necessidades na parte mental, como todo atleta na área competitiva, né? De saber vencer, de saber perder também, né? Errar, essas coisas. E eu procurava alguns especialistas da área para ajudá-lo, mas não era efetivo. E aquilo me revoltava, porque como pai e mãe de atletas, sofre muito. Né? Se a gente pudesse, a gente jogava pelos nossos filhos. E aí eu fui começar a estudar sobre essa área. Falei, não, vou ter que aprender. Você viu uma necessidade. Eu preciso ajudar o meu filho. Ele ama esporte, um grande esportista. Além de atleta, ele amava todos os esportes. E eu fui aprender. Pela dor, né? Pelo amor de mãe. E eu fui aprender. E foi incrível porque foi mudando muito a trajetória dele. A mentalidade dele, a performance dele. A entrega dele conseguir, na hora da competição, estar feliz jogando, porque aquilo era uma angústia de ver meu filho amargurado competindo. E ali eu comecei a decidir uma nova história, né? Porque dentro da minha trajetória profissional, eu não era feliz no que eu fazia. Eu só tinha o dinheiro. E eu falava assim, meu Deus, não é possível, eu não gosto de trabalho. Eu não gosto de trabalho. Eu tinha um sonho de poder ficar em casa só cuidando do meu filho. E mesmo assim, eu tinha que trabalhar e tudo mais. E a gente entende que o Senhor, Ele guarda as nossas orações, né? Ele escuta as nossas orações e Ele realmente age. E ali eu descobri um verdadeiro propósito. E foi a partir dali que a minha trajetória começou, né? Desde 2016, eu fui migrando de carreira. Foi um passo de fé, porque eu larguei tudo, toda uma carreira estruturada, né, em cartório e tudo mais, e eu abri mão disso para viver esse propósito, né, e vivo até hoje. E eu entendo, às vezes a gente não sabe o porquê das coisas, mas lá na frente a gente entende o para quê, né, e com tudo que aconteceu, a gente vai falar um pouquinho mais. Tá sendo revelada a cada dia mais. Muito bom. Sim. E foi muito... Mas é que eu sei que a gente tem que partir para... Não, vamos patrocinador, mas eu sei que foi muito difícil para você essa transição, ou você agiu com uma naturalidade? Não, a transição de carreira vai acontecer. Nem percebia que eu tava fazendo uma transição. Eu fui realmente pelo amor. Certo. O amor ao meu filho, de querer socorrê-lo. Sim. Né? Mas o Senhor foi revelando esse propósito, eu fui descobrindo isso dentro desse processo. E eu não tive medo. Eu fui com tudo. É tanto que quando eu saí do cartório, no dia que eu saí do cartório, meu marido se assustou. Eu nem falei com ele. Eu saí, ele trabalha nesse cartório até hoje. Eu saí, fui embora. E eu liguei pra ele, olha, pedi demissão. Ele, meu Deus do céu, como assim? Falei, pedi demissão, não quero mais trabalhar nisso, não me sinto mais feliz fazendo. E não tinha nem outro emprego assim em vista? Não, só tava fazendo as formações e tudo mais. E aí, eu já tinha 10 anos lá. E aí ele me apoiou, né? Me apoiou. E foi a melhor coisa que eu fiz.
Porque é uma bênção a gente trabalhar e não sentir o peso do trabalho, né? Você vê, você consegue ver quando você está no propósito, você vê que você está servindo. E isso faz total diferença, né? Porque quando eu via no domingo o barulho do Fantástico, que eu tinha que trabalhar na segunda, olha... falava, era cruel, né? Essa é a musiquinha mais deprimente que tem no Brasil, mas esse é um sinal, esse é um sinal que você não está feliz com o que você faz. Verdade. Sim. Né? Então hoje eu trabalho muito mais, só que com prazer, né? Sim. Pode acontecer assim, tá no meu pior dia, mas quando eu entro para mentorar, acabou. Você se realiza ali. E isso você tinha como uma certeza. Eu tô tentando puxar isso porque eu acho que o povo de casa fica muito nessa transição, né? Ai, que medo de pular, que eu não sei se essa piscina não tiver água, como é que eu pulo? Mas assim, era uma certeza que você tinha pela sua felicidade, porque tem muita gente que vai pela empolgação, ou era algo espiritual de Deus você sentia? O Senhor foi revelando. Foi revelando. Porque assim, a gente tem que ter sabedoria e maturidade, né? A gente quando tem família... E todos os passos, né? A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, as demais coisas lhes serão acrescentadas. E é sobre isso. O Senhor foi revelando, foi criando, também a palavra diz: Deus opera em nós o querer efetuar. Então, quando a gente está com a sabedoria de Deus sobre nós, a gente vai percebendo o discernimento de espírito, né? De entendendo o que o Senhor está conduzindo, o que é do nosso coração, porque Ele é enganoso também, né? Porque a própria fé, ela não é algo emocional. Sim. A fé não é emocional, a fé nem é psicológica. A fé é no crer em quem Deus é. Sim. Então a gente precisa conhecer a Deus também para tomar decisões, porque Deus está comprometido com aquilo que Ele tem de promessa para você. Uau. Com o que Ele não tem de promessa com você, você tem o direito de fazer, você pode fazer. Em Provérbios 16 também fala, né? Ao homem cabe fazer planos. Tudo bem, mas eu prefiro caminhar com o Senhor, pela ordem dele, através da soberania dele, e graças a Deus foi assim, tanto que o Senhor preparou tudo. Meu marido me apoiou, sempre me apoiou muito, muito, muito. Meu sogro na época, minha sogra, meu filho foi abençoado. Então, quando Deus está com você, tudo vai sendo abençoado, Ele vai tomando conta de todas as coisas. Então, acho que muito é importante na transição da carreira, se você está angustiado com a sua carreira, ore a Deus: Senhor, esse é o meu desejo, é assim que eu estou me sentindo, e o Senhor prover todas as coisas, sabe? Entregar nossos anseios, as nossas necessidades ao Senhor faz toda a diferença. Muito bom. E até porque tem uma questão de propósito de Deus, né, em tudo isso, porque desde novinha, como você falou, sua mãe, seus irmãos notavam uma mentalidade diferente ali. Sim. Então ali já era um indício de que Deus te chamou para algo nesse sentido, né? Sim. Então, não que o direito não tenha, né? Tem, mas era algo mais específico, né? Que você veio descobrir depois e tomar esse passo, né? Sim, eu vejo que hoje tudo que foi acontecendo na minha vida foi forjando para quem eu sou hoje, né? O Senhor, Ele prepara todas as coisas. Então, o direito, até hoje eu uso o direito, porque... Sim. Mesmo mentorando atletas e empresário, o direito, ele está em tudo, né? Então, assim, direito, gestão, tá em tudo, a psicologia também tá em tudo. Então, tudo provém dele também. A gente começa a entender que todas as áreas vêm de Deus também. E a gente vai agregando cada vez mais alinhado ao propósito, né? Muito bom. E hoje, doutora, até eu quero entrar mais um pouquinho ainda nisso. Fechou. O seu trabalho hoje, como mentora, como que é? Conta mais um pouco pra gente como são os seus mentorados, seus alunos, o que você faz com eles, em que área você atua. Acho que isso é legal da gente saber. A mentoria de alta performance, que é baseado na empresa que a gente criou, que é Atleta no Flow. O que significa Flow? Né? É um estado de hiperfoco, né, onde você consegue extrair o seu máximo potencial para exercer essa máxima performance. Então, você começa a imaginar o flow, todo mundo consegue acessar, mas poucos conseguem acessá-lo de forma consciente. Então, quando você descobre qual é o seu gatilho, você treina isso. É um processo de autoconhecimento. Então, eu me especializei em estado de flow, que foi uma das coisas que mais ajudou o Caio.
né? Quando ele ficava nervoso, ficava ansioso, ele não sabia lidar com isso, mas quando eu aprendi sobre o estado de flow, são 17 tipos de gatilhos, você pode ter um ou mais gatilhos, e ele descobriu que o dele era de desafio, ele precisava se sentir desafiado para ele ficar muito focado. Uau, igual Michael Jordan. Ele era desafios versus habilidade, é isso aí. O próprio o LeBron também, ele tem esse gatilho, mas nem todos são assim. O Messi não é assim, é diferente, né? E aí ele descobriu. Então, a minha mentoria, ela trabalha uma visão mais sistemática, 360. Então, o atleta, ele chega para mim, geralmente com essas demandas, que são bem repetidas. Alguns que já estão num nível melhor, mas ele quer ir para um próximo nível, ele não está se sentindo também confiante e preparado. E eu entendi que o atleta precisa não somente do emocional, ele precisa desenvolver uma mentalidade, que ela abrange o emocional, porém, ela muda a sua forma de pensar. Então, você amadurece, você toma decisões melhores, você cresce, você sabe lidar melhor com os desafios. Então, eu trouxe a visão da própria gestão, porque o atleta precisa, e o empresário precisa saber gerir suas emoções, gerir relacionamento, gerir talento, gerir sua rotina, né? Então, quando você começa a entender sobre gestão, lógico que de uma forma metodológica. Eu não vou falar com um atleta de 15 anos, você sabe gerir sua vida? Ele não tá nem aí pra mim. Ele nem arruma o quarto às vezes. Então eu vou entrando nas soft skills, nas habilidades comportamentais de uma forma bem leve, de uma forma onde o atleta comece a se interessar. Porque o atleta já tem tantas regras, se você trabalhar com ele como regras, é só mais um momento. Então, tem toda uma metodologia onde a gente vai despertando a consciência para ele amadurecer, ele entender, vale a pena eu passar por esse processo de transformação para eu ser realmente aquilo que eu sonho ser, o propósito que existe para mim, né? Então, hoje eu pego um atleta de, se pega um atleta de 15 anos, e aí daqui a um ano ele vai para a convocação da seleção brasileira. Foram vários. Caramba, que legal. E você vê que a trajetória, o quanto que ele amadureceu, ficou responsável, melhorou o nível de foco, de disciplina, porque assim, você vê dentro do processo da metodologia a Bíblia em tudo. Então você vê a lei da semeadura, você planta alta performance, você colhe alta performance. Você planta honra, você honra tudo aquilo que você se compromete, você vai colher e vai ser honrado. Legal. Dentro da metodologia a gente trabalha a identidade do atleta, porque quando o atleta ele fica inseguro, mesmo tendo capacidade, é porque ele não sabe quem ele é. E aí eu vou trabalhando a identidade desse atleta, quem eu sou. E é muito engraçado quando eu pergunto para o atleta assim, você sabe o nome de Deus? Deus? Eu falei, não, o nome dele. A gente vai lá em Êxodo, no capítulo 3, vamos ler lá, né, todo o contexto de Moisés, né? O significado de cada nome. Né? E diga mais, assim dirás aos filhos de Israel, né? Eu sou. E aí a pessoa, eu falei, o que você tem falado eu sou? É diferente você declarar de maneira positiva, eu sou isso, eu sou aquilo, não. O eu sou consciente que ele habita em você e que você é imagem e semelhança dele. E que você tem, ao mesmo tempo que o Senhor, ele é onipresente, onipotente, onisciente, você na sua proporção nele, você tem presença, você tem poder e você tem ciência. Clareza de quem você é, clareza do propósito que Deus tem para sua vida vai se revelando, porque você está se relacionando, isso é muito forte. E essa metodologia o Senhor foi trazendo para mim no desenvolvimento desse propósito na minha carreira. Nossa, surreal. Top demais. Seria por isso que a gente vê atletas extraordinários, de muito talento, você vê o físico, você vê a habilidade, você vê em qualquer esporte, mas ele não consegue alcançar o nível que ele poderia alcançar? Será que é porque não tem a mente preparada ou não consegue lidar com as emoções? Com certeza. Tem a ver? Tudo a ver, porque tudo é mental.
A tomada de decisão é mental. E a competição é o quê? São tomadas de decisões. Ganha a competição quem toma melhores decisões. E para você tomar boas decisões, você precisa saber quem você é, o que você tem para entregar dentro da competição e o que você quer gerar de resultado. Então, muitas das vezes o atleta, ele entra, ele não está indo competir, ele está indo jogar. Jogar bola, né? Jogar é diferente de competir. Verdade. Né? Jogar, você entra e vai ver o que vai dar. Competir, não. Tem toda uma preparação. Você sabe exatamente quem você é, o nível que você quer entregar, o desafio que você está enxergando e as estratégias para vencer. Então, você tem que tomar decisões o tempo todo. E a decisão, ela é mental. As pesquisas mostram que no momento da competição, você usa 90% da sua parte mental. 90%. Caramba. Então, muitas das vezes tem um atleta que tem um talento aqui e naquele momento ele entregou isso aqui. E eu gosto de fazer analogia com a parábola do talento. Porque para que existe o nosso talento, né? Para servir. Para servir, para multiplicar. Então, quanto mais você multiplica o talento, mais o Senhor te confia novos desafios. Então, você precisa entrar com consciência de quem você é, com presença, com poder, consciência, com responsabilidade, porque você já treinou e está pronto para aquele momento. E ser feliz ali, entregar tudo que você tem. Porque isso te gera grandes possibilidades, né, de você ganhar a competição e de você ir para um próximo jogo, para níveis mais altos. Então, a gente vai desenvolvendo todo esse processo e é muito bom. Nossa, deixa eu te passar o telefone do Vitor Roque aqui. Cara, eu tô pensando nele, cara. Mesma coisa, cara. Parece que a gente pensa Eu igual. acho que só isso aqui já... Pode, Vitor? Ele tem Entre tudo, em contato. ele tem tudo. Roque. Só não toma as decisões certas na Vitor hora. Roque, você tem tudo pra ir pra Copa, meu amigo. Seu lugar é aqui, ó. É A isso aí. doutora. Não, e eu tô falando isso porque eu tô vendo o Ronaldo. O Ronaldo fez uma entrevista e ele falou assim, eu vejo jogadores que ficam de frente com o goleiro. Você já viu isso, né? E ele fala assim, ele extreme... Eu amo porque eu sou atacante. É essa questão de saber quem ele é. Eu sou atacante. O que eu mais gostava era quando eu tava frente a frente com o goleiro. Eu sabia exatamente o que eu ia fazer. Então, assim, a gente, por mais que... Às vezes ele mesmo nem sabia pra onde ele ia driblar, mas ele tinha certeza de quem ele era. Então, o treino, tudo aquilo que ele fez durante a semana... Ali ele falava, agora eu vou me deleitar. E parece que o Vitor Roque, quando ele tá na frente do goleiro, ele não sabe quem ele é. Sabe, antes da área ele é um leão, é um tigrinho mesmo. Mas lá na frente do goleiro ele tá virando um gatinho, mas ele tá melhorando. Eu acho que ele tá consultando com você. Eu acredito no talento dele, é um excelente atleta. Sim, ele é só top. tá precisando de uma mentoria de alta performance. Exato. Marca aí, ó. Vamos marcar o Vitor Roque, vamos marcar o Vitor Roque nesse Vamos vídeo. marcar. Vai ser um prazer te servir. E semana que vem a gente conta o que aconteceu contra o Corinthians. Mas vamos falar dos patrocinadores? Vamos. A gente não para mais aqui, tá gostoso demais esse bate-papo. Tá aí, essas escolas que são as melhores escolas de Carapicuíba e região. Se você quer uma escola confessional, cristã, com ensino Mackenzie, que vai mudar a história do seu filho, da sua família, essas são as escolas. Renova Kids e Colégio Renova. Realmente, às vezes, essas escolas, elas renovam, transformam a vida dessas famílias que ingressam nesse desafio. Se você tá afim aí de matricular o seu filho já pro ano que vem, marca uma visita, porque as vagas são limitadas. Então, aí em outubro, elas já abrem matrícula para 2026, já começa a conhecer a escola, a estrutura, tudo certinho. Tem o Instagram, tem o WhatsApp, procura aí a galera, fala que você assistiu eles aqui no Querigma, você vai ter um descontinho especial nessas escolas maravilhosas. Deus abençoe Renova Kids e Colégio Renova. Valeu, Renova. E a gente tá gravando aqui no Ospod Studio. É um estúdio referência aqui em Osasco, fica muito bem localizado, muito bem estruturado. Então, se você tem aí na sua gaveta, como a gente tinha, né, Bruno, um projeto que precisa sair daí, Exato. Você já tem o local, entra aí no Instagram deles, Ospod Studio, e vem conhecer, vem fazer uma visita, que eu tenho certeza que você vai ser bem recebido e vai gostar demais aqui da estrutura. Obrigado, Ospod Studio. E aí uma galera, né, Bruno, que tem estado com a gente nesse projeto, Filhos do Rei. Galera, ó, eles usam uma frase que eu acho muito legal.
Camisetas cristãs com propósito, vista sua fé, compartilhe esperança. Sempre camisetas lindas pra você ficar mais bonito, se é que é possível, né, Bruno? Você é meio derrotado, você vai ficar um pouquinho melhor. Vai ajudar, né? Mas com muito mais do que isso, com uma identidade, um propósito, uma mensagem que às vezes alguém passa na sua frente, no trem, onde você estiver, e vai ler a mensagem, cara. Ali você já tá pregando o evangelho. Então, Filhos do Rei no Instagram, as camisetas são lindas, sempre tem camisetas novas, e você pode também comprar pelo WhatsApp, tá bom? Tá aí na tela, ou você pode também encontrar os contatos lá na página do Instagram. Deus abençoe, Filhos do Rei. Muito bom. Vamos lá. Doutora, a gente vai mudar de assunto, a gente vai mais pro seu lado mãe, lado cristã, mas ainda, né, pra gente fechar esse assunto. Podemos citar exemplos, a gente já citou aqui, de famosos atletas, empresários que têm mentalidade forte, que são, assim, exemplos, são referências. Cristiano Ronaldo. Esse aí não tem como, né? O nível de foco dele, né? Você vê ele numa carreira hoje que a maioria já está encerrando a carreira e ele continua se preparando e vai lutar até o último segundo ali. Você vê o nível de comprometimento dele, de foco muito grande, né? Então, eu acho ele uma referência, até como um atleta no flow. Eu vejo dessa maneira. Eu gosto muito também do Kaká. O Kaká, além de levar a mensagem, sempre levou a mensagem, uma referência de... Porque eu acredito que o atleta, ele precisa ser referência em tudo. Né? No caráter, na performance, dentro e fora do ambiente competitivo. E o Kaká, ele tem essa característica, né, que eu acredito que também tem uma mentalidade muito forte para conseguir ter sobrevivido até os momentos, até ele conseguir virar. Né? Que ele não tinha o perfil naquele momento competitivo adequado e ele teve ali o quê? A resiliência. Verdade. Né? E ele, no momento certo, aguardou de ver atletas melhores que ele ali, né? Sim. O Kobe Bryant também. Nossa, então, assim... fantástico. Eu gosto muito do Djokovic. Porque ele também é muito forte mentalmente, né? Ele consegue desestabilizar o adversário. Então, você vê que o jogo dele é muito mental. Ele já identificou a fraqueza do outro e ele vai no ponto. Filha da mãe, né? Ele é muito bom, muito bom. Ele é fera demais. E, lógico, os nossos atletas no Flow hoje, né? Todos os atletas que têm participado, mais de 3.000 atletas. Aí sim. Mais de 3.000 já? Já, mais de 3.000. Já estamos chegando já nos 4.000 já. Que legal. Uau, que legal. E nós cremos que vamos alcançar ainda muitos e muitos e muitos atletas para fazer com que essa jornada tenha propósito. Né? Isso Amém. Que é o mais importante. Todos viram? Claro que não. Mas o que ele aprende na jornada, ele vai ser um atleta na área onde ele for trabalhar, como médico. Verdade. Né? Eu chamo que é o atleta corporativo. Né? Todos nós somos um atleta, né? A gente precisa vencer os nossos desafios diários. Então, eu acredito que isso... Mas dentre todos eles, Cristiano Ronaldo e Djokovic, para mim... Como que eu faço pra não perder pro Djokovic? Tipo, tem uma mente... Eu me sinto, doutora, eu vou abrir meu coração. Eu me sinto muito vulnerável, sabe? Eu sou bom, mas às vezes meus amigos que estão assistindo, eles sabem, eles entram na minha mente. Por exemplo, na nossa sinuca, que a gente joga às vezes, eu tô bem, eu tô matando todas as bolas, aí chega na última bola, eu tenho um amigo chamado Wesley, que ele fala, você vai errar, você sabe disso, né? Nesse momento é a hora que você erra. E eu vou lá e dou a esnucada. É porque você tá com foco dividido, você tá com foco nele. O que eu faço pra desligar ele da minha mente, doutora? Saber o que você tá fazendo ali e focar naquilo ali. Saber que você tem competência, que você tem habilidade, que você domina. E se você não acreditar em você... Você ouviu, né? Acabou pra você agora. Semana que vem acabou isso. Uma coisa é o atleta às vezes... eu sei fazer, mas você acredita que sabe? Já viu? Fazendo uma analogia. Filho, sabe fazer o arroz? Sei. Aí na hora que vai fazer, não sabe fazer. Ele perde a consciência que ele não sabe fazer, ele não acredita que sabe fazer, fica inseguro. Então, assim, você mais do que ninguém precisa acreditar. Porque a competência é sua, é você que tá no jogo.
Então, se você permite que outra pessoa entre no seu jogo, você tá entregando. Caramba. Né? Nunca mais vou perder. Segura. Sai daqui, vai direto pra sinuca. Nossa, segura, Eduardo. Tô chegando na sua casa. Vai treinar. Não, mas lógico que eu citei aqui um exemplo bobo meu, que é de uma brincadeira de sinuca, né? Mas Lógico. os princípios são os mesmos. Mas exatamente, porque eu vejo que muita gente, além de mim, tem essa dificuldade de ser uma pessoa muito boa naquilo que faz, mas em momentos de pressão, sucumbe, sabe? Por isso que quando você tem a mentalidade forte, a pressão é um privilégio. Isso, verdade. A pressão é um privilégio. Verdade. Vamos fazer uma analogia, momento de José. Quando ele estava na cadeia, o que aconteceu com ele? Né? Ele foi lá e serviu ainda. Sim. Uhum. Né? Então, assim, quando você entende que tudo está te forjando para viver o melhor que Deus tem para você, você não fica olhando para a circunstância. Você não pode viver pelo que você está por vista. Você tem que viver por aquilo que você acredita que tem para você. Verdade. Então, se você é um atleta e você sabe que você tem um talento, se Deus te deu talento, é para ser servido, para você servir. Então, você precisa acreditar, lógico, se preparando com responsabilidade, entregando seu máximo potencial, tendo responsabilidade na sua rotina. As habilidades precisam estar em dia. Mas o seu posicionamento, a sua identidade e a certeza do que você está fazendo naquele momento de competição é sua. E às vezes o atleta fala assim, mas Deus me abençoa. Ó, Deus já te abençoou. Você está no clube, você tem saúde, foi convocado. Você quer que Deus vai fazer o gol para você? Verdade. Então não é sobre isso. O que você tem que orar é, Senhor, abençoa o meu jogo. Me dá saúde, me livra de acidente, que a tua paz esteja sobre mim, me dá a tua sabedoria, me dá inteligência, mas é você que vai fazer. Verdade. Então isso tudo é importante, gerar essa consciência. Entende por que o trabalho de uma mentalidade de alta performance é diferente de um trabalho de motivação? Sim. A motivação, ela passa. Verdade. Agora a consciência, quando a gente aceita Jesus, a gente não gera, acontece quando a gente caminha com ele, a metanoia. Uhum. É no caminhar. É no caminhar. Então, eu preciso amadurecer no meu caminhar, mentalmente, para eu desenvolver essa clareza, essa consciência de quem eu sou, do que eu tenho para oferecer, dos resultados que eu vou gerar. E isso faz a diferença. Sensacional. Muito bom. Doutora, me permite mudar agora totalmente de assunto, sair um pouco do seu trabalho. Caio Giovagnoli, nos fale um pouco sobre ele. Nome mais lindo, né? Caio Giovagnoli é o grande amor da minha vida, abaixo de Jesus, né? Meu marido também é o grande amor da minha vida, meu único namorado, né? E o Caio é fruto desse amor, né? O Caio foi muito desejado e foi muito amado durante todo esse processo. O Caio foi recolhido para a eternidade agora dia 4 de fevereiro, né, de 2025. E agora estamos chegando já em agosto. E é um momento de aprendizado com Deus, muito difícil, a saudade de não estar com ele, né? Porque o Caio era um discípulo de Jesus. Além de um grande filho, né? Um filho obediente, amável, respeitoso, carinhoso. Era um grande servo, sabe? Um grande servo, um grande homem. E a gente olhando pelo mundo natural, a gente sente muita falta. Muita falta. Mas eu consigo entender parte dessa decisão do Senhor, porque foi uma decisão do Senhor, como um projeto que ele forjou, tá forjando o meu caráter, né, para esse ID. Então, eu e meu marido, a gente está vivendo um novo tempo, um novo momento. O Caio, ele era atleta também, e aí em 2020, ele estava competindo lá no Serrano, no Rio de Janeiro, e ele sentiu uma fraqueza na perna. Durante o jogo? Assim que acabou o jogo, assim, tava quase terminando, ele sentiu aquela fraqueza na perna e achou estranho. E o Caio nunca teve lesão.
Sempre foi muito saudável, forte. E aí acharam ali, o fisioterapeuta falou, pode ser uma tendinite e tal, mas eu achei aquilo estranho. O Caio era muito forte, né, 1,87 m já, 16 anos já, grande, forte, musculoso. Caramba. Eu falei, vamos no médico, vamos ver isso aí, já era dezembro já. E aí quando fomos ao médico, tiraram a radiografia, viram que tinha uma massa cinzenta, pediram a ressonância, já tinha um tumor de 11 centímetros. Nossa. Um osteosarcoma, que é um câncer muito raro e grave, né? Que não tem tratamento, assim. E fomos para viver esse desafio em 2020. E aí o Caio falou que, naquele dia que o médico contou, o Caio falou, mãe, Deus falou comigo que ele ia me curar dessa situação. Amém. E aí, em fevereiro, ele já começou a quimioterapia e fez a cirurgia em maio. Teve que retirar o fêmur esquerdo, parte do fêmur esquerdo e do joelho. E botou prótese e teve que sair do futebol. Sim. E durante esse processo, que eu fiquei assim, acabada. O Caio, ele entrou num processo com Deus de uma maneira muito linda. Imergiu. E ele ficou numa paz, quando lá, né, em Filipenses, né, 6, não andei ansioso por coisa alguma, era 4, assim. 6, né? Era assim que ele ficava. Caramba. E ele lia a palavra, ele estudava muito, ele fazia um culto todo dia para o Senhor, ele e Deus. Que coisa linda. Fechava a porta lá, a gente escutava o louvor alto, e ele lá glorificando a Deus, daqui a pouco ele estava lendo a palavra, e aí às vezes abria a porta e ele estava assim com a Bíblia. Uau. Sabe? Ali em solitude ali com Deus. Se deleitando. E às vezes ele saía com o rosto tão iluminado, tava carequinha, sabe? Mas tão iluminado em mãe. Que presença. Olha, mãe, ai, não tem lugar melhor. Que presença. E eu ficava olhando assim. Eu falei, filho, eu não consigo acessar esse lugar. Ele, mãe, é só você ficar um pouco com o Senhor. Ele vai se revelando, ele vai te... E aí ele falava assim, mãe, Deus me ensinou uma oração, faz também. Eu falei, eu falo assim com o Senhor, Senhor, conecta minha mente com a tua mente, o meu coração com o teu coração e ativa em mim todos os meus sentidos para que eu possa estar sensível ao teu agir. Uau! O Senhor me deu essa oração e eu faço sempre. E eu começo a sentir mais a presença de Deus. E eu vejo as coisas, assim, o que é para eu fazer, o que é para eu falar, o Espírito Santo vai ministrando ali, eu vou conduzindo. É maravilhoso, mãe. Hoje eu me sinto, sabe assim, amigo de Deus? Parece que eu consigo acessar ele tão rápido. Caramba. Eu ficava, caramba, Caio. Que inveja. Tipo assim, inveja gospel. Inveja gospel. E aí, teve toda essa trajetória, mas antes, foi em dezembro. Em outubro de 2020, o meu sogro partiu, que era o nosso patriarca da família. A gente tinha muito tempo de mesa. Em novembro foi minha sogra. Nossa. De tristeza. E em dezembro a gente teve esse episódio. Caramba. Então, teve toda uma estratégia que hoje eu vejo de Deus, porque toda a nossa família estava baseada ali, sustentada pela oração do meu sogro. O Caio já estava forte, porque ele e o meu sogro conversavam muito. O Caio buscava muito nele, perguntava, né, essas palavras assim, em grego, essas coisas, ele sabia muito, ele estudava muito com o meu sogro, ele gostava. E aí eu vejo que o Senhor retirou, levou para o nosso crescimento. Né? Mas do Caio eu não esperava. Não esperava realmente, eu acreditava que o Senhor poderia curá-lo de vez, porque quando ele tratou, ele ficou 3 anos em remissão. E até ele começou a namorar, né? Ele estava bem, já tinha passado para a faculdade, porque depois que ele parou no futebol, ele foi estudar para Enem, e ele passou na UF, né, para economia, estava estudando, estava super feliz, estava namorando uma menina incrível, a Bia, que também é filha de pastores, e eles tinham um namoro muito lindo, muito... E assim, acreditava que ele ia
Mas aí em 2024 tudo mudou, né? Ele teve uma sequência de fatos, né? Onde ele teve que operar a coluna, o braço. Em maio ele praticamente, o Senhor recolheu ele em maio. Ele ficou entubado 15 dias. E aí teve um dia que o médico falou, olha, hoje ele não passa. Sem plaquetas, sem leucócito, parte renal parou, parte hepática parou, o pulmão dele só tem 20%. Então, se despeçam dele. E aí eu falei, não, homem nenhum vai ditar os dias do Caio aqui não. E aí eu e meu marido, a gente deu as mãos e oramos ali e falamos assim, Senhor, nós entregamos o nosso Isaac. E é muito difícil fazer uma oração dessa. Demais. E ali depois a gente começou a ministrar ali sobre o Vale dos Ossos Secos. E fomos para casa. E aí no outro dia a gente recebeu a notícia assim, os médicos, a plaqueta dele tá 150 mil, leucócito 3 mil, voltou a parte renal, a parte hepática, o pulmão dele já tá em 80%. 2 dias depois o Caio tava já sem o tubo e mais 2 dias ele foi para casa. Vocês viram um milagre, né? Milagre. Uau. Então o Senhor é muito bom, né? Ele não levou o Caio assim, foi todo um processo. Só que um amigo nosso, que é médico, a gente estava fazendo relógio de oração e tudo mais, várias pessoas em vários lugares do mundo orando com a gente. Ele falou, olha, o Senhor falou assim, não se preocupe que eu tô olhando para ele aqui agora. E ele vai te falar isso, vai testemunhar isso. E assim que o Caio voltou, ele falou pro meu marido, papai, eu vi Jesus, ele estava aqui de frente para mim. Nossa. Caramba. E eu falei, eu quero estar com você. Ele não pediu cura. O Caio falou pra Deus. E aí ele falou que Jesus disse, falou, ainda não. Quando falou assim, eu olhei pro meu marido, que eu tinha receio do Caio pedir isso, porque as orações do Caio sempre foram muito executadas por Deus, sabe? O Senhor sempre ouviu muitas orações dele. E aí, o Senhor, por amor, a gente não deixou o Caio partir naquele momento assim, né? E foi esse processo, depois foi seguindo, foi uma sequência no hospital, mas em todo o tempo ele dava graças, né? Muita gente ia visitar o Caio e saía de lá transformado. Falava, nossa, vim aqui, tô saindo daqui, caramba! Né? Iam muitos jovens, no dia do enterro foram muitos e muitos jovens visitá-lo. E você vê o quanto que todo mundo falava assim, no dia do velório, não tinha choro assim, sabe? As palavras ministradas, os louvores, as pessoas lembrando do Caio. Eu tenho certeza que ele está na eternidade, eu tenho certeza, ele era um discípulo de Jesus, é o que eu mais ouvia. O Caio era um discípulo de Jesus, o Caio era um discípulo de Jesus. E as pessoas saindo de lá, olha, eu estou saindo daqui tão abençoada, me desculpa falar isso, meus sentimentos, mas eu estou saindo daqui tão revigorada, né? E foi um processo doloroso, mas assim, que eu tenho certeza que está gerando muitos frutos, né? Um dia eu estava no Uber e ele falou para mim, eu bem conheço o seu filho, aqui em São Paulo. Olha. Eu falei, como? Pelo Instagram. Eu falei, como assim? Então, eu não sei por que eu comecei a seguir o seu filho, fui acompanhando ele ali, às vezes ele aparecia, ele não era muito de postar, mas fiquei assistindo uns vídeos dele e tal, e eu mandei uma mensagem pra ele que eu descobri que eu tava com câncer na tireoide. E eu fiquei muito mal, pensando em desistir da vida, e eu mandei uma mensagem pra ele. Aí ele pediu pra eu ouvir, tinha uns 6 áudios pra ele. O Caio orando por ele, conversando, orando por ele, e o barulho do CTI. Tava no hospital. Ele tava no CTI. Ele, irmão, eu tô aqui no CTI, mas em tudo eu dou graças. Em tudo eu dou graças. Então, assim, não tira os olhos de Jesus. Não tira os olhos de Jesus, porque isso aqui é passageiro. O Senhor pode te curar, eu creio que Ele pode te curar.
Mas se ele não te curar, aqui você já é curado nas regiões celestiais, você já é curado. Certo. Porque Jesus morreu na cruz, ele já levou sobre si. É porque a gente está olhando, achando que esse corpo aqui é o nosso corpo real. Mas lógico, a gente tem o direito de pedir que também seja revertido aqui no nosso físico. Mas vai depender do propósito que Deus tem. Então é um nível de maturidade muito forte que o cara Muito. É mesmo? Muito forte. né? Então ele não tinha medo de morrer, porque morrer para ele não era um problema. Né? Ele sempre falava isso, mãe, é algo natural, esse lugar aqui vai passar rápido. Né? Então foi isso que foi... Isso ajudou muito também o processo de vocês. Falando a verdade... É difícil de qualquer jeito. Tenho a consciência, né? de todo esse processo do que Deus está fazendo. Ele tem revelado isso pra gente. Mas eu também entendo por que eu vim para essa área de mentalidade. Voltando aqui rápido pro trabalho, Deus já sabia que isso ia acontecer. Sim. Então ele foi preparando a mim e meu marido mentalmente. Era uma coisa que eu não trabalhava, não imaginava. Ele, por amor, ele foi me tirando daquele lugar, foi me preparando para viver esse momento. Então eu vejo o amor de Deus em cada detalhe. E eu sou muito grata ao Senhor, né? Tanto pelo privilégio de ter sido escolhida a mãe do Caio, pelo privilégio de ter sido discipulada pelo Caio, entendeu? Porque eu era uma pessoa sem Cristo, uma natureza bem adâmica, né? Então, assim, nem gostar de pessoas eu gostava. Era bem nesse nível. Interessante. E o Senhor, no Senhor tudo se faz novo. Eu sou prova viva disso. Em Cristo tudo se faz novo. Né? O amor dele se renova, quando o caráter dele vai forjando você, né? Então, nele eu consigo todas as coisas. Eu consigo amar, eu consigo perdoar, né? Eu consigo seguir em frente mesmo depois da dor. Sem ele, eu não estaria de pé. Sem ele, eu não estaria aqui. Sem ele, eu estaria na cama, numa depressão. Isso é fato. Verdade. Né? E com muitas razões, né? Porque quantas pessoas até por menos já estão assim. Ô, doutor, e como que foi durante o processo da doença? Eu imagino que deve ter tido muitos momentos difíceis, de dor. Como que vocês lidavam com esses momentos no sentido de... Houve questionamento a Deus, assim, por que o Caio tá passando por isso? Ou ele se mostrava questionar, mostrava algum questionamento, alguma coisa assim? Ou vocês estavam entendendo esse processo? O Caio falou que pediu uma experiência com Deus. Mas assim, eu ficava questionando assim, eu falei, poxa, mas a experiência com Deus é botar uma doença? Deus vai botar doença? Né? Eu ficava sobre isso. E por que Deus não cura? Se eu tô ali invocando a palavra, se fala que se você orar com fé, 2 ou mais ali reunidos em meu nome, eu farei. E eu fui começando a entender sobre a soberania de Deus. E também comecei a entender, isso o Caio me ensinava, ele, mãe, nós não podemos julgar a Deus. Todas as vezes que eu permito ficar tentando entender, eu estou julgando ao Senhor. Isso é muito sério. Aquilo ali naquele dia me deu um temor. E é tanto que eu aceito. E ponto. Porque Ele é. É uma mentalidade forte e espiritual, né? Também, né? Porque a gente tá falando muito aqui de jogo, de jogador, de competição, mundo empresarial também, mas quando a gente traz pro espiritual, a gente sabe do que a gente lê na Bíblia, milagres, acontecimentos extraordinários, e a gente sabe que Deus é todo poderoso, ele é o Deus que faz, se ele fala, acontece, a gente não duvida do poder de Deus, e quando nós necessitamos do poder de Deus, né, e isso não acontece, a mentalidade espiritual precisa também ser ativada. Assim, a minha história por mentalidade espiritual é muito pequena ainda, pelo que eu passei, mas esses últimos tempos a gente tem falado sobre isso, ansiedade, crise de ansiedade,
E eu tenho passado por algumas dificuldades, dores que aparecerem, aquele aperto o seu coração acelerado, aperto no peito, e você achando que ia morrer, e o medo de morrer começou a vir pra mim. Falei, meu Deus, eu nunca tive medo de morrer. Sempre falei muito sobre isso, né? Morrer é Cristo, viver é lucro e vambora. E aí comecei a ter esse medo, sabe, de morrer. E aí questionei Deus. Falei, Deus, eu tô fazendo a sua vontade, tô pregando, tô vivendo, cuidando da minha família, mas por quê? E aí veio essa mesma resposta de Deus, eu sou soberano. E quando a gente bate de frente com a soberania de Deus, a nossa mentalidade espiritual parece que é ativada. A gente começa a entender que os nossos planos não são os planos de Deus, e que os planos de Deus são perfeitos, mesmo que pra gente tenha caminhos que são tão dolorosos, tão difíceis, né? Mas mesmo assim continua sendo perfeito. Porque a nossa mente, infelizmente, ainda é limitada, né? Mesmo espiritualmente com a mentalidade forte, a gente ainda continua com essa mente limitada. Sabe que isso é algo que a gente precisa começar a declarar mais. A mente de Cristo está sobre mim. Eu declaro a mente de Cristo sobre mim, porque a mente de Cristo nos liberta. A gente sai do cativeiro humano. A gente declara que a nossa mente, ela não está mais nesse plano aqui. Sim. E isso faz muita diferença. Com certeza. Muita diferença. Então a gente tem esse poder de declarar e crer, porque pra gente seguir a Cristo, ser um seguidor de Cristo, a gente tem que ser mais parecido com ele, né? A gente só consegue com a mente dele. Porque tudo é mental. Sim. Né? Então eu gosto de falar para os atletas, mente forte e espírito invencível. Em Cristo, né? Sim. Mente forte, porque a mente de Cristo, ele te deixa forte. Te deixa muito forte. O Caio foi atleta até o final. Ele combateu o bom combate. Uhum. E guardou a fé. Porque todo o tempo ele estava ali treinando mesmo o relacionamento com Deus. Né? Entravam os médicos, davam mais notícias, e daqui a pouco ele revertia. Ele falava, não, tá tudo bem, tá tudo no controle do Senhor, eu tô em paz, fica tranquilo. Todo hora ele falava isso. Uhum. E quando saía a porta fora, os médicos choravam. Que sensação de impotência, eu não posso ajudar meu amigo. Que sensação de impotência. E eu ali cria, falei, bem, ele não tá mais dependendo do homem, o homem não pode fazer mais nada, é agora que o Senhor vai... Eu cria dessa forma. Sim. E eu sei que o Senhor poderia fazer. Eu acredito até que o Senhor poderia reverter a prótese em osso. Verdade. Eu creio nisso. Sim. Mas eu também aceito a soberania do Senhor. Ele não quis assim. E é ponto final. Sim. E é ponto final. Ô, doutora, e o que você pode dizer? Às vezes pode ter alguém assistindo a gente que às vezes teve uma perda grande como você teve, às vezes não sabe lidar da mesma forma, tá confuso. O que você pode dizer para pessoas que tiveram também essa experiência? A primeira coisa que eu digo para essas pessoas é o seguinte, que aqui não é o fim, né? Que a gente vai estar na eternidade se você aceitar Jesus como teu Salvador e crer realmente que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio para nos unir, né, com Deus novamente e começar a caminhar com Ele, colocar suas dores, a sua angústia, os seus medos, a saudade, que é uma das coisas que mais dói, e pedir para que o Senhor venha restaurar, que Ele venha tomar esse lugar. Tudo começa a se fazer novo. É possível, mas você precisa caminhar e focar nele. E aí é aí que a gente começa a colocar a nossa mente para funcionar. Porque se eu parar para ficar pensando no Caio o dia inteiro, eu não tenho como ficar em proatividade. Então, nós não somos refém, nós somos libertos. Nós não somos refém nem do nosso pensamento, nem das nossas emoções, nem do nosso comportamento. Eu discordo dessa visão. Eu sou colérico, meu perfil é comportamental, é governante. Não, você é de Cristo. Se você é de Cristo, você é uma nova criatura. Se você é de Cristo, você tem que ficar parecido com Cristo.
Amém. E Cristo é o quê? Aprender a amar, aprender a servir. Aprender a entender os planos que Deus tem, os princípios de Deus, o caráter de Deus. Isso é treino também. Tudo é treino, né? Então eu preciso ler, eu preciso ouvir, eu preciso praticar, eu preciso ter fruto do Espírito. Se eu treinar, vou ter fruto do Espírito. Então a gente precisa ter um cristianismo com responsabilidade. Um cristianismo de alta performance, né? Então eu acredito nisso, que você que está passando por um luto, que você realmente volte seu coração, refaça sua aliança com o Senhor, aceite os planos de Deus e siga, porque você não está entendendo o porquê, mas Deus vai te revelar o para quê, né? O Senhor tem planos para você, como tem planos para mim e para o meu marido, por isso que Ele está nos confiando ficar aqui ainda um pouco mais. Mas em breve, nós vamos estar juntos, né? E nunca mais haverá separação, não haverá dor, não haverá nada disso. Então, fica com essa palavra no seu coração e se alimente em Cristo. Se alimente nele, não fique buscando outras coisas para colocar no lugar. Uma bebida, uma comida, né? Nada te deixa cativo, né? A saudade vai vir e aí você tem que se refugiar em Cristo. Sensacional. Doutora, pegando mais essa parte da fé, como que você enxerga o papel da fé, desses valores espirituais para um líder? Um líder seja cristão, um líder até no trabalho. Qual que é a importância de você ter a fé atuante, esse lado espiritual atuante na vida de um líder? A fé, primeiro que eu acredito que todos nós somos líderes. Todos nós, porque todos nós exercemos um grau de influência. Certo. Né? Então, a liderança é um exercício que deve ser natural. A gente sempre influencia alguém. Agora, o tipo de liderança que eu estou influenciando, que eu estou vivenciando, é que faz a diferença. E quando você lidera em Cristo, inclusive eu fiz uma formação chamada Lead Like Jesus. É aprender a liderar como Jesus. E mudou a minha vida, assim, a forma como eu trabalho hoje com liderança, com os empresários. Então faz a diferença, porque um líder, quando ele está em Cristo e tem uma fé, que ele tem realmente a cultura do reino, por onde ele passa, ele transforma a vida. Ele faz as pessoas crescerem. Ele não subjuga as pessoas. Ele aprende a amar as pessoas, direcionar as pessoas. Mesmo em situações de conflitos e de confrontos, ele tem a sabedoria. Ele sabe como lidar da melhor maneira com as pessoas. Porque ele tem um princípio por trás, que ele ama as pessoas. Isso quer dizer que esse líder é permissivo? Não. Esse líder tem sabedoria para saber conduzir as pessoas e olhar para o caminho certo, para eles serem transformados, potencializados, para que eles vejam que a marca daquele líder reflete a Cristo também, de alguma maneira. Foi como você falou no começo, de um treinador, né? Que marcou a sua vida. Ele foi um líder. Totalmente. Né? E a nossa referência de líder é Jesus. Um estudo de case maravilhoso na Bíblia, né? Verdade. Convida você a ler a Bíblia, convida você a estudar o exercício de liderança de Jesus incrível que ele fez, né, com os discípulos e tudo mais, e hoje nós estamos ali seguindo para viver essa liderança. Então a fé é de extrema importância, porém uma fé realmente em quem Cristo é. Não é uma fé naquilo, as pessoas confundem a fé, né? Num pensamento positivo, numa vibração positiva. Verdade. Tem muito isso, né? De, gente, você tem que ganhar, a gente vai ganhar, começa a exercitar a sua fé, que nós vamos ganhar. E tem uma diferença disso, né? Aquilo que você estava falando sobre também se conhecer, né? Poxa, o que a gente treinou a semana? O que você é capaz de fazer? Isso precisa estar evidente. Isso acho que também evidencia a sua fé, né? Sim. Na hora de você executar. A fé e a confiança. A autoconfiança é sobre as suas habilidades, a consciência daquilo que você sabe fazer. A fé em que você crê nos planos que Deus tem para você. Então, eu peço, Senhor, olha, transforma isso aqui, Senhor, você vai transformar isso aqui, né?
em vinho. Eu tenho que crer que Deus tem esse poder, Ele tem esse propósito. Agora, Senhor, por favor. Aí fica igual força positiva. Sorte, sorte, sorte. Não. Conhecimento com Deus, relacionamento com Deus não é sorte. Ele é o pão da vida. Ele é a verdade. Então, se você conhece a verdade, ela te liberta. Então, ela não te deixa cativa, te gerando frustração. Não existe isso. Minha fé foi frustrada. Porque não era fé. Era um pensamento emocional. Sabe? Que estava te deixando emocional sobre isso. Então, é importante a gente conhecer o Senhor. Eu estou no processo, estou conhecendo aos poucos. Mas tem muita coisa para conhecer, né? Tem muita. É infinito, né? É infinito. A profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento, é muita coisa, né? Espiritualidade, doutora. Bom, as pessoas estão alcançando várias coisas aí no mundo e muitas vezes alcançam sucesso, né? O que é sucesso para elas. Às vezes é ter uma posição, é ter um bom dinheiro, mas às vezes falta espiritualidade, falta buscar a Deus, né? Como que a espiritualidade se conecta com o sucesso? Porque, sei lá, depois que eu conheci a Deus, eu comecei a entender que não adianta eu ter tudo que o mundo oferece. Se eu não tenho a espiritualidade que é minha vida, meu relacionamento com Deus, eu sinto que o que eu tenho aqui não vale de nada. Mas essa é uma visão que eu tenho porque eu conheci, meus olhos se abriram. Mas muita gente não tem. Então, qual que é a importância disso, de ter espiritualidade associada ao sucesso? Bem, você está conectado com Deus, né, para ativar o seu lado espiritual, é a base de todas as coisas. Porque o que valida que você está vivo? Não é o seu espírito? Agora, seu espírito está avivado em Cristo, porque também faz a diferença. Porque é ali que você vê a diferença entre viver e existir. Muitas pessoas estão existindo, mas poucas estão vivas. Né? Porque o Senhor é o pão da vida. Então, quando você está nele, você tem realmente vontade de seguir, né? Você entende o que é sucesso. É você ser bem sucedido naquilo que você faz. Então, quando você tem a tua espiritualidade ativada, tudo está ligado a um propósito. O que eu faço, o que eu desejo, o que eu quero, as conexões que eu faço. O dinheiro é um meio, é uma bênção. O problema da pessoa que está sem a espiritualidade, o dinheiro é o Deus dele. E aí você inverte a ordem. A ordem tem que vir, Deus em primeiro lugar, a sua família, o seu trabalho. Mas geralmente as pessoas colocam o trabalho, minha família, né? E depois, se tiver um tempo, porque eu tô sem tempo, tô trabalhando, preciso ganhar dinheiro, porque ele acha que essa vida aqui vai ser pra sempre. Tô sem tempo, olha, eu sei que eu preciso, mas tô sem tempo. E aí, quando você não tem tempo pra Deus, ele arruma tempo pra você. Às vezes no leito. Tem várias formas e estratégias de Deus tirar um tempinho pra você olhar pra ele. Então, a gente precisa entender e não negligenciar. O homem é espírito, alma e corpo. Se você negligencia a base, né, que você tem que cuidar do templo, tudo é templo. A tua alma vira templo, porque as suas emoções estão realmente te alimentando, as suas emoções estão te potencializando, porque em Cristo você tem domínio das suas emoções. O seu corpo está avivado para você ir para o ID, para você andar, para você produzir, para você servir. E o teu espírito, ele está conduzindo todas as coisas. Mas hoje as pessoas, às vezes, estão muito focadas no corpo, na beleza, mas só estão existindo. Então, meu desejo, né, o nosso desejo, eu tenho certeza que esse podcast abra os seus olhos, né, que vá como flecha, né, para que você realmente consiga dar prioridade porque realmente importa e que é eterno. Amém. E se você pudesse deixar uma mensagem para um jovem atleta, um empresário que está recebendo críticas, que está sob pressão, o que você falaria nesse momento para ele? Até para
sabe? Às vezes tá nesse momento de desequilíbrio, tá cuidando de uma parte, não tá cuidando de outra, mas enfim, nesse momento de pressão é muito difícil, né? Sim. Ter uma orientação é muito importante. O que você falaria? Primeiro passo, quando você tá vivendo um caos, né? Porque a pressão, quando você não tem mentalidade forte, ela é um caos para você, né? É você entender que essa é a sua grande oportunidade. Porque onde está o problema está a solução. Onde está o problema está a solução. Então, você tem uma grande oportunidade de validar que você tem uma mentalidade forte. E se você não tiver, você precisa trabalhar. Você precisa organizar o seu tempo, você precisa organizar a tua vida para você startar, para você seguir. Né? Então, se você está vivendo um momento de pressão, muitos questionamentos, está perdendo muitas coisas, você precisa olhar e falar assim, cara, o que eu preciso hoje me reorganizar para seguir? O que eu preciso hoje para me reorganizar, para eu ter resiliência e olhar que a vida está sendo colocada para mim alguns desafios para serem vencidos? O que precisa acontecer para eu poder contar comigo? Uhum. Um dos maiores problemas da pressão, na hora da pressão, quando você está ali em união, você está contando com todo mundo. Quando você vive alguns problemas pessoais, você não pode contar consigo mesmo. Não tem nada mais frustrante de você não poder contar com você. Mas olha como é que Deus é assertivo. Ele deu uma vida para cada um. Para quê? Para você cuidar dela. Você quer cuidar da vida do outro. Treina a cuidar da sua vida. Treina a cuidar do teu templo. Treina a cuidar da tua mente, da tua casa, da tua organização. Organiza seus pensamentos. Organiza seu comportamento. Olha para o desafio, entenda, eu posso contar comigo. Eu sou forte. Seja forte e corajoso. Sabe? Então, pressão, eu preciso entender que eu só vou ser muito bom se eu vencer os desafios. O que valida que você é um atleta vencedor? Não é você ir para a competição e conseguir entregar desempenho e gerar resultado? Isso não são desafios? Por que eu tô com medo de desafios? Por que eu tô me acovardando? A ordem do Senhor é marchar, né? É marchar. Caio falava muito isso. Ele, mãe, tem um problema, se eu ficar me apegando ao problema, eu vou me apaixonar por ele. Ele falava assim, o problema tá aqui, olha pra lá e segue, marcha. Vamos resolver isso. Muito bom. Então, que a partir de hoje você possa transformar pressão em privilégio. Se você não souber, vamos trabalhar a mentalidade que isso vai mudar. Sabe? Ora a Deus, pede a Deus essa revelação para você se fortalecer nele, que as coisas vão mudando a sua história. Muito bom. Muito bom. Às vezes não falta talento, né? Não falta esforço. Às vezes Deus é isso que tá faltando. Deus não nega talento pra né? ninguém. Ele não nega, ele deu talento para todos nós. Uhum. Ele deu talento para todos nós. A questão é que eu quero o talento do outro. Então eu tenho que olhar, eu falo às vezes com os meus atletas, com os meus empresários, e eu vou explicando, às vezes nem são cristãos, mas Deus vai dando sabedoria dentro do processo, e eles vão permitindo ouvir, né? Sempre de uma forma respeitosa. E é muito importante a gente entender sobre a nossa natureza adâmica, né? Uhum. Porque ela é caída naturalmente. A nossa mente, ela sempre vai te dar a opção para fazer o pior. Ela vai sempre sugerir para você não entregar disciplina, ela vai sugerir para você procrastinar, ela vai sugerir para você guardar energia. Comer Doritos. É isso. A mente, ela faz isso, ela quer dopamina. É. Mas por isso que eu tenho que ter clareza de quem eu sou, do talento que eu tenho e dos resultados que eu preciso gerar, porque isso aqui que está validando meu propósito, né? Então, o atleta, ele tem que saber, e o empresário, ele tem que saber que ele não é só medido pela qualidade do resultado do jogo, mas pela entrega que ele faz no jogo. Doutor, em cima disso que você tá falando, uma pergunta bem direta, assim.
negligenciar isso, viver uma vida desregrada, é algo grave diante de Deus? Você considera que é um pecado? Porque Deus nos deu para fazermos desse jeito, a gente não faz. Você acha que isso faz sentido? Eu não vejo como pecado. Eu vejo que você... Eu vejo que você vai colher frutos dessas decisões, né? Agora, não vejo como um pecado em si. Depende do que está negligenciando, né? Mas vamos supor que você tem um talento e você não utiliza ele, não vejo que isso é um pecado. Mas isso é uma decisão que você não quer viver o propósito que ele tem para você. Você não está aceitando isso para sua vida. Então, você está querendo outros. Só que Deus não tem compromisso com esses outros. Ele tem compromisso com o que ele criou para você. Então, a melhor coisa, submeta-se ao Senhor. Porque você não vai se frustrar. Vai ter provações, vai ter desafios, mas ele vai estar contigo durante todo o processo. Eita Deus. Tá vendo, Ronaldo? Para de fugir, Ronaldo. Tu quer Para fugir, de negligenciar, Ronaldo. É pra você essa palavra, Ronaldo. Não é pra mim, não. Eu sei que não é pra você. A gente traz umas pessoas aqui e acaba tomando umas, né? É. Mas assim, a gente pensando nisso, de se conhecer e de, no momento de pressão, ser a oportunidade, né? Da pessoa, poxa, o meu problema talvez seja a minha oportunidade de descobrir o meu maior potencial, de chegar lá, daquilo que faltava. E aí muitas vezes a gente começa a ir por esse caminho, se conhece, explode, é uma pessoa sensacional que você nem sabia que você era. E aí você começa, é o que eu vejo, né, acontecer a algumas pessoas, começa a extrair das pessoas que estão ao seu redor o melhor delas também, né? Sim. Isso fica mais fácil pro líder, né? Sim. Quando ele se conhece e quando ele atinge o ápice dele, uau, agora sim eu me conheço, agora sim eu conheci as minhas qualidades, ele começa também a extrair o melhor das pessoas que estão ao redor. Você acabou de falar o que Jesus fez. Quando ele entendeu, né, qual era a missão dele, quando ele começou o ID, ele foi fazendo isso. Os discípulos ali, né, cada um com natureza totalmente diferente, personalidade totalmente diferente, ele foi extraindo o melhor deles. Melhor deles. E você sabia que Jesus é ambicioso? Por quê? Jesus é muito ambicioso. Ele falou, ide e pregai para toda criatura. Ele não falou uma partezinha. Vai lá e ide pregar para aquela parte ali, para toda criatura. A ambição, ela é bênção, né? O que é ambição? Amplitude de ação. Por isso que o evangelho, ele é ambicioso, ele quer atingir o máximo de pessoas. E dentro do propósito que Deus tem para cada um de nós, existe uma ação que não é somente para benefício próprio. É para nós. Sim. Tudo que Deus faz é para nós. Então, o exercício da liderança, um líder que tem ciúme que um liderado cresça mais do que ele não é um líder. O verdadeiro líder, ele tem um desejo genuíno que o seu liderado se torne maior do que ele. E que ele gere legado para o liderado. Essa é a liderança de Jesus. É a liderança que serve, a liderança servidora. Uma liderança com sabedoria para situacionar o momento e agir com sabedoria, com discernimento para potencializar aquela pessoa. Ele dá o suporte, ele gera o recurso, ele ensina, ele te capacita para você começar a ensinar para outros. Incrível. Muito bom. Bom, doutora, a gente tá indo pro final. Não. Nosso tempo passa rápido, mas é muito bom bater papo assim, né? Coisas que são muito úteis, né, Bruno? O que a gente ouviu, né? Nossa, cara, demais. Eu tô aqui, a minha mente tá...
Nossa, cara, que... É muito bom. Mas, eu quero saber como que eu tenho isso todo dia agora, doutora. Como que eu posso te ver? Como que você pode dar uma aula pra mim todo dia, assim? Mentoria. Mentoria, onde eu acho você? Inclusive, aproveita esse espaço e já fala. Rede social, curso. Já vamos começar a mentoria, vamos trabalhar aí, mentoria de alta performance, porque você vai ser um atleta corporativo, mesmo dentro do esporte, né, ajudando outros atletas. Você tem uma missão aí, tem um amor pelo esporte, esse amor não foi colocado em vão. O Senhor tem planos aí para você dentro do esporte, tenho certeza disso, onde você vai ser feliz naquilo que você ama desde criança, né? Ele vai trazer de volta sonhos. Então, vamos trabalhar. E vocês podem me achar na minha rede social, DRA Maria Angélica Martins, né? Doutora Maria Angélica Martins. E vai ser um prazer servir. Eu vejo que a minha empresa e o meu serviço é um ministério, né? Com toda a questão profissional, mas eu vejo o ministério de servir e transformar as pessoas. Esse é o dom que o Senhor tem me entregado e confiado a cada dia. Eu espero honrar, né, a cada dia mais. Tem honrado muito. Amém, com certeza. E a gente também tem uma pergunta final, doutora, que a gente faz para todos os convidados que vêm. A gente ama a palavra de Deus, né? A Bíblia, ela é aquilo que norteia nossas vidas, é aquilo que mostra para onde devemos ir, aquilo que decisões a tomar, tudo tá na palavra de Deus. E a gente queria que você trouxesse um resumo, em uma frase, se possível, o que é a Bíblia para você? Eu vou trazer uma palavra que resume tudo para mim, né? Que é o Salmo 46:10, né? Que fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Né? Serei exaltado, na terra serei exaltado entre as nações. Então a Bíblia é o lugar onde a gente conhece a palavra, tem ali as instruções para a gente começar a meditar e seguir, para a gente se aquietar, ouvir a voz de Deus e seguir os planos dele, né? Para que a gente possa em breve estar na eternidade com ele. Então essa é um salmo muito forte que, principalmente as pessoas que estão de luto, né? Quando estão ansiosos, de você só fechar os seus olhos e falar: aquieta-te, aquieta-te. E começa a se conectar com Deus e ele vem e te acolhe. Esse salmo é tão poderoso que toda vez que eu ouço alguém falar, parece que tem um trovão que... É verdade. A palavra é de aquietar, mas parece que vem muito forte. Né? Parece. E é um estrondo que a gente ouve que... É a soberania dele, né? Soberania é uma ordem, né? Aquieta-te. E é incrível. É algo muito importante. Muito assim, poderoso. Não adianta a gente sair lendo a Bíblia se a gente não se aquietar para permitir o ensinamento do Senhor, né? Ele vai nos ensinando, né? Isso é muito importante. Bom, eu consegui sair de um podcast mais um sem chorar. Esse foi difícil. Esse foi difícil, mas eu trabalhei o meu mental aqui. Olha, eu tô... Na sinuca eu vou estar invencível. Você tá demais, Eu vou operar meu joelho, eu vou voltar pro futebol agora. Ninguém segura. Ninguém segura mais. Eu já declaro que você vai estar curado. Glória a Deus, tá vendo? Eu creio que o Senhor pode curar o seu joelho agora. Amém. Eu creio. Glória a Deus. Eu creio. Aproveita e cura essas dores aqui no peito também, Não, Deus. É curado. Amém. Acabou isso. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Que podcast incrível, maravilhoso, doutora. Eu imaginava que seria bom, mas não tanto. Foi um prazer te conhecer, de verdade. Saio daqui mais uma vez voando. Eu vou estar com o meu carro nas alturas, assim, indo pra casa agora, porque foi incrível. Obrigado de verdade por ter dado essa mentoria pra gente, mas principalmente por ter trago a palavra de Deus, a sua experiência de vida, ter trago aqui a experiência do Caio, que, cara, que discípulo... O resumo do Caio é isso, é discípulo de Jesus mesmo, porque eu, sem conhecê-lo, consegui enxergar Jesus na vida dele. Aprendi com ele. Então, aprendi demais. Eu saio daqui muito feliz por esse podcast. Obrigado mesmo. Vou te procurar, sem dúvida, depois daqui. Vamos! E foi uma experiência maravilhosa.
última pergunta. Como que o Abel Ferreira faz pra ganhar do Corinthians na próxima semana? Manda ele me contratar. Ele precisa mesmo. Ô, doutora, e antes de passar para as palavras finais, eu também quero agradecer. Foi muito prestativa desde o nosso primeiro contato. Não me colocou nenhum empecilho, né? Ela nem é de São Paulo. Que isso. Falou, mano, vou estar aí semana que vem, dá pra gente conversar. Glória a Deus, ele preparou o momento certo. Sim. E queria dizer também que você falou várias vezes em novo tempo, né? Enquanto você falava, estamos vivendo um novo tempo, eu e meu marido. E eu vejo muito isso também na sua vida, né? Que é um novo tempo sem alguém que vocês amam muito presentes aqui, né? Mas um novo tempo com Deus, não vai deixar de ser com Deus, né? Então, que vocês possam viver isso da melhor maneira possível, que vocês possam ainda alcançar, viver muitas e muitas bênçãos do Senhor amanhã, no seu aniversário, né? Esse episódio não vai ser lançado amanhã, mas quem vai estar assistindo já fez aniversário, mas que seja um marco, que seja assim um símbolo de um novo tempo, onde tudo que você aprendeu e aprende com o Caio ainda hoje, ainda ecoe por muitos anos na sua vida e do seu marido. Desejamos todas as bênçãos de Deus para vocês. Amém. Amém. Olha, eu sou muito grata por essa oportunidade que o Senhor, né, nos proporcionou. Eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar muitas pessoas. Compartilhe com o máximo de pessoas que puderem. Amém. Para que a palavra do Senhor, eu sei que esse podcast ele tem o objetivo do ID de Jesus. Sim. Então não deixe de compartilhar com o máximo de pessoas. Eu sou muito grata a vocês, obrigada por essa oportunidade. Foi um prazer compartilhar com vocês testemunho, né? De vida, de experiência, a gente como irmãos em Cristo. Sim. Tudo que você também foi trazendo é sempre muito rico. Então só quero agradecer, abençoar nesse podcast, que ele cresça, que ele transforme muitas pessoas aí e gere relacionamento genuíno com Jesus. Amém. 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 Demais. Obrigado, doutora. Deus abençoe. Recados finais, Brunão? Galera, curte, segue, compartilha, comenta, segue a doutora, me segue o Ronaldo. Todo mundo com foco positivo pro Palmeiras ganhar semana que vem. E é isso, galera. Obrigado por acompanhar a gente por mais um episódio. Tamo junto. É isso aí. Deus abençoe, galera. Valeu. Obrigado.